Gente, nesse mês de novembro nós estamos olhando, pensando um pouquinho sobre adoração aqui no nosso contexto de igreja na parte da manhã, nosso devocional da manhã, e a gente tem olhado um pouco para esse conceito do que é a glória de Deus, não é? E eu convido vocês a abrirem as suas Bíblias. A gente tem esse versículo de destaque que está postado aí na tela, está demonstrado na tela, mas eu vou ler os versículos anteriores dele também. Pode manter na tela, por favor? Mas Mateus 17, versículos de 1 a 5, nós vamos ler, acompanhem comigo. Mateus 17, de 1 a 5, aqui leio na NVI, e o título aqui, o episódio aqui é a transfiguração. Vai dizer assim para a gente, para mim e para você. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Não é? Pedro aqui sugerindo a Jesus. Enquanto ele, Pedro, aí o versículo 5 do nosso destaque, Enquanto ele, Pedro, ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela, da nuvem, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. É aquilo que vem em resposta a esse momento da parte dos céus. Na semana passada, nós já conversamos um pouquinho sobre essa questão da qual Deus não divide a glória dele com ninguém. Nós olhamos para pensar sobre isso num texto do qual Deus afirma acerca disso. Ele mesmo. Aqui hoje a gente continua nessa mesma provocação, mas observando isso, pensando nisso, porque não é à toa que Deus nos deixou essa recomendação, essa instrução. Deus nos ensinou e nos ensina isso porque isso, na verdade, se trata da coisa mais simples, mais fácil de acontecer. É muito comum da gente começar a repartir, a compartilhar aquilo que é único e exclusivo da parte de Deus, estendendo a outras pessoas. E isso não agrada a Deus, porque isso é a gente tomar algo que tem a ver com Deus, que tem parte dirigida a Deus, e replicar e relacionar isso às outras pessoas. Então é exatamente disso que esse texto está falando. Olha só o que aconteceu aqui. Jesus chamou uns discípulos do seu círculo próximo e eles foram lá para o monte. Chegando lá, aconteceu esse evento magnífico, maravilhoso da transfiguração. E vem cá, assim como aqueles discípulos, até nós, se estivéssemos lá, a gente ficaria muito impressionado com aquele evento, não é verdade? Você vê tudo o que aconteceu, e tudo aquilo aconteceu porque Deus quis que acontecesse. Aquele momento de vislumbre, Deus está dando uma demonstração, Deus está fazendo uma exibição ali, um apontamento, Deus está dando um realce, um destaque para Jesus. Resplandeceu, repara aí no texto aí que o texto diz, não é? Jesus foi transfigurado. Jesus Cristo foi transfigurado. Diante deles quem? Dos discípulos. Sua face, a face de Jesus foi a que brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz, as roupas de Jesus. Aí, participando daquele momento, veja só, participando daquele momento, apareceram também diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Moisés e Elias são pessoas que no imaginário, na história do povo de Deus, na história dos discípulos, do que eles tinham ali então, figuras da mais alta importância, em termos de personagens, em termos daquilo que eles representaram na conjuntura do Antigo Testamento. Eles não eram qualquer pessoa, quaisquer pessoas. Eles eram, de fato, gente da admiração, gente que eles conheciam pela história.
e aprove aquela situação da parte de Deus, eles surgirem ali e eles dialogarem com Jesus. É claro que isso aqui é muito grandioso, porque além de ter o Cristo aqui glorificado, não é, sendo demonstrado nessas expressões da beleza que aquilo representou, ainda surge ainda Moisés, não é? Como nos é dito aí, Moisés e Elias conversando com Jesus. Olha que momento marcante. Mas aí vem Pedro. E aí Pedro faz o que os homens tantas vezes fazem, de tomar algo que é único, exclusivo, pertencente a Deus e a sua manifestação, e relacionar outros no pacote, bota todo mundo no pacote só. Porque daí Pedro surge e fala assim: olha, Jesus, é muito bom a gente estar aqui, quer saber, vamos fazer uma tenda para você, uma tenda para Moisés e uma tenda para Elias. Parece uma ideia boa às vezes, não é? Parece até que se fôssemos nós lá também, poderíamos vir com uma ideia meio parecida e dizer assim: puxa, esse encontrão aqui é muito gostoso, vamos aproveitar todo mundo, vamos ficar por aqui, não vamos descer não. Mas a fala de Pedro rebaixa Jesus à mesma altura de Moisés e de Elias. Pedro, botou todo mundo no mesmo nível. Aí Deus intervém. Repara no texto. Enquanto ele ainda estava falando, Deus pega e fala assim, versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: para tudo. Algo mais ou menos assim: este, o Filho, Jesus, este é o meu Filho amado, em quem me agrado, ouçam-no, ou ouçam a Ele. Porque o destaque aqui, a glória, a manifestação, o brilho, o realce, o destaque tem a ver com Ele. Os outros, assim como vocês, simplesmente participam de um momento aqui, mas o destaque, o realce é somente a Ele. Vem da parte de Deus. Parece uma coisa sutil. Talvez alguns, nós até pensam assim: nossa, não era para tanto, não é? Porque a gente tem essa mente nossa rebaixada, corrompida, não é? E talvez a gente pense assim: nossa, que não precisava para tanto. Mas isso tem a ver com esse aspecto de que Deus, Ele zela por aquilo que tem a ver com Ele, não é? E por mais que aparentasse ali de Pedro querer provocar um momento gostoso, estendido, mais servos do Senhor ali juntos, Deus, Ele gosta que as coisas sejam muito bem claras e bem definidas sempre. Isso tem tudo a ver conosco, meus irmãos, porque quantas vezes Deus nos deu capacidades, a gente tem dito isso recorrentemente aqui na igreja, Deus nos deu capacidades e potencialidades. Deus quer que a gente as performe, que a gente as execute, que a gente tire o melhor disso, que a gente se dedique a isso. Mas, como a gente canta no refrão de uma música aqui que a gente tem no nosso repertório, a gente não deve se esquecer nunca que tudo vem dele, tudo é por ele e tudo é para ele. Inspirado no dito bíblico lá de Romanos 11:36, né? Tudo vem de ti, tudo é para ti, tua é a glória. Eu digo isso porque, meus irmãos, é tentador, ou às vezes sem perceber a gente incorre nessa falha tão grave aos olhos de Deus. Perceba que Deus intervém, Deus para aquela fala de Pedro dizendo assim: para tudo, vamos corrigir isso aí. Quantas vezes nós estamos a discursar, a falar, a construir uma fala no nosso dia a dia, a gente sem perceber, a gente começa a projetar muito aos outros daquilo que tem a ver com os feitos de Deus. Infelizmente, a gente tem se deparado com dias em que tem estourado algumas várias situações, algumas crises, algumas dificuldades relacionadas a algumas igrejas conhecidas que a gente tem acompanhado por aí. E quando você ouve as pessoas, quer na defesa, quer na crítica do que elas discursam a respeito dos trabalhos que são feitos, vocês veem o tempo inteiro nós podemos ver as pessoas vinculando como que se o trabalho de uma igreja, a mobilização de uma igreja, o alcance, os frutos, os feitos, a gente sempre vê o nome das pessoas envolvidas ali. E não apenas envolvidos, às vezes você ouve ali por minutos de um vídeo, nomes em destaque e daqui a pouco Deus vai, a história de que Deus que é o Senhor da igreja, Jesus que é o dono dela, isso vai se esvaziando e daqui a pouco você percebe falando muito mais sobre nomes humanos, sobre o que fulano, ciclano, beltrano fez e de forma alguma isso é compreendido do ponto base da situação de que tudo vem do Senhor.
principalmente naquilo que diz respeito à igreja. Então, como é perceptível a gente ver isso afora? E nós devemos nos ocupar também, porque da mesma maneira que temos capacidades para desempenhá-las no melhor sentido e produtividade possível em direção a Deus, nunca devemos esquecer da figura do adorador que somos e entender que dessa capacidade que a gente experimenta e produz, isso vem do Senhor também, e dar a devida glória a Deus. Como eu disse no primeiro domingo do mês, não é o simples fato de ficar adotando o evangeliquez e glória a Deus para lá e glória a Deus para lá, a revelia sem critério, sem propósito, e se torna uma palavra banal nos lábios, não é disso que nós estamos falando, mas é de consciência, porque quando em consciência a gente reconhece o feito, a manifestação de Deus em nossa vida e por meio da nossa vida na direção dos outros, ali nós estamos dando a glória a Deus, e enquanto estamos dando a glória a Deus para que os outros pensem naquilo que você está discursando e perceba a Deus na situação que você está ali se referindo, interiormente você também está imediatamente adorando a Deus, quando você o reconhece naquilo que Ele está fazendo, não é? Aqui a gente viu na transfiguração, o Antigo Testamento também fala sobre Moisés quando estava diante da rocha, e ele também se eleva à altura de Deus numa fala. Então, às vezes, alguns vão dizer assim, pastor, mas são só palavras, não tem, tipo, isso é do nosso universo dos homens, né? Foi só palavras, isso lá dentro não é bem por aí. Mas Deus valoriza as nossas palavras, porque as nossas palavras, elas refletem daquilo que está lá dentro. E nós devemos ser cuidadosos com o que dizemos. Nós devemos ser tementes naquilo que proferimos e em tudo aquilo que a gente reporta daquilo que acontece no nosso dia a dia, dar sempre a glória a Deus somente. Amém? Nunca repartir da glória dele com quaisquer outros, nunca querer, pretender, entender, participar da glória de Deus, porque a glória é somente de Deus. Que Deus nos abençoe.